Boa tarde a todos. O pessoal está chegando. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco a gente começa. Bem-vindos todos. Que delícia ver todo mundo chegando. Eu sou a Priscila Lima de Charbonnier. Eu estou aqui hoje a convite do Iguatemi para mais uma programação do Iguatemi com você. E eu trouxe o tema do coração espiritual. Hoje fala-se muito do coração espiritual, fala-se muito da necessidade de encontrar a espiritualidade para entender todas as transformações do mundo, tudo que vem acontecendo. Existe um movimento natural de todo mundo procurando algo diferente, né? Parece que o modelo antigo não estava funcionando muito bem e essa busca tem sido natural, tem sido corriqueira, já vinha no movimento crescente e agora com o momento que a gente está passando se intensifica ainda mais, né? Então eu venho falar um pouco para vocês de uma forma simples o que significa o coração espiritual, né? Como é que a gente acessa o nosso coração espiritual? Todos nós temos esse acesso, todos nós temos um processo energético no nosso corpo que acontece inconscientemente, mesmo quando a gente não tem ideia do que está acontecendo, acontece do mesmo jeito. E a verdade é que quando a gente identifica, quando a gente entende esses processos, a gente começa a intensificar eles. Algumas pessoas muito naturalmente já têm eles muito intensos, não reconhecem, não sabem porquê. Outras pessoas têm dificuldade pelo tipo de educação que a gente recebeu. A nossa sociedade nos ensinou a pensar muito mais do que sentir, né? E o encontro novamente com esse coração espiritual nada mais é do que um encontro com o sentir. É voltar a sentir, voltar a se permitir sentir, a entrar em contato com aquilo que o seu coração emite para você. Quando você entra em contato e encontra coerência entre a mente e o coração, naturalmente você entra num estado de expansão do seu campo eletromagnético e é através desse campo eletromagnético que a gente se conecta com a espiritualidade, né? Então o coração é a janela da alma, né? O coração, ele há muitos séculos tem sido visto como um órgão biológico que bomba sangue no corpo e envia sangue para todo o nosso corpo, um grande músculo forte, potente. Porém, ele é mais do que isso, ele é um órgão sensorial também. O coração, ele tem um campo eletromagnético 5.000 vezes mais expansivo do que o campo eletromagnético que a gente tem no próprio cérebro. E esse campo, ele faz conexões com outros campos eletromagnéticos, assim como uma estação de rádio se conecta em diferentes estações, né? Um rádio tem várias sintonias, né? Se conecta com várias músicas diferentes, com várias frequências diferentes. O nosso campo eletromagnético que o coração emite, ele se conecta com frequências diferentes também. Uma criança no útero da mãe, o coração dessa criança bate recebendo interferência do campo eletromagnético do coração da mãe. E essa interferência permanece nos primeiros meses de vida, que são cruciais para a criança poder sobreviver, né, no momento crítico, né, de tanta fragilidade, de tanta vulnerabilidade que tem
em recém-nascido. E esse campo eletromagnético continua se comunicando, continua se conectando, continua através das frequências, equilibrando e mandando a mensagem para o coração da criança. E é assim que a gente aprende, desde que a gente nasce, que é através do coração que a gente se conecta. Então, é através do coração que a gente se conecta com a força da vida, é através do coração que a gente se conecta com as nossas emoções e com as emoções alheias, com as emoções dos outros. Quando a gente percebe uma energia, um campo magnético diferente, o nosso cérebro codifica aquilo como uma emoção, mas a gente percebe no campo vibratório do nosso chakra cardíaco, do nosso coração mesmo. Esse magnético do coração muda de frequência, manda uma mensagem para o cérebro, e essa alteração de frequência faz com que o seu cérebro entre num processo biológico, inclusive, hormonal. Voltou? Acho que sim. Tá todo mundo aí? Tá funcionando? Eu tô numa ilha, eu acho que vocês perceberam. Eu, depois de 60 dias em São Paulo, isolada na minha casa, eu venho me isolar agora um pouquinho na natureza, até para falar desse tema do coração espiritual com vocês. Para mim é muito importante o contato da natureza, porque é através do coração que a gente se conecta também com a natureza. Voltou? Não? Tá travado. Eu vou voltar de novo. Desculpa, gente. Voltando, voltou. Me ajuda. Me fala se voltou. Me fala você. Só que sai daí, amor. Será que voltou? Se não voltou, vou ter que desligar e entrar de novo. São fraca de novo. Por favor, se ficar, tá travado. Tô lendo aqui que tá travado. Vou ver se melhora. Vamos ver. Pausado. Eu tô vendo os comentários. Vocês conseguem me ver? Estão me ouvindo? Pausado. Voltou. Então, que bom que voltou. Então, vamos lá. Bom, voltando a falar do coração, é através do coração que a gente se conecta com os campos magnéticos, com a força da vida, com a natureza. Vocês já repararam que quando a gente se depara com uma coisa muito bonita na natureza, como um pôr do sol, uma paisagem, uma praia maravilhosa, a gente sente primeiro um impacto no coração, depois a gente dá um suspiro. Primeiro, a gente sente com o coração. Depois o nosso cérebro processa o que é que nós sentimos. E isso é que é o nosso coração espiritual. É essa conexão que faz com que a gente primeiro sinta e depois pense. O pensamento é ótimo, ele é bem-vindo, não tem nada de errado com o nosso pensamento e ele é necessário. Mas nós aprendemos a anular os nossos sentimentos em detrimento dos pensamentos. Em detrimento da razão, nós aprendemos com a nossa cultura, com os nossos ensinos escolares, com os nossos hábitos sociais, a gente aprendeu a pensar e racionalizar e anular aqueles sentimentos, aquelas mensagens que o coração está mandando para o cérebro. E quanto mais a gente usa o nosso cérebro, mais desconectado a gente fica do nosso coração, que é o coração espiritual.
Então, o segredo para a gente entrar em contato com esse coração espiritual é primeiro se permitir sentir e depois processar com o cérebro. E não deixar o contrário, né? O cérebro eclipsa os sentimentos do coração. E se você se permite primeiro intuir, primeiro sentir, primeiro captar essa mensagem do campo energético, depois você processa naturalmente, nem tem como não fazer isso, né? É um processo natural nosso fazer essa conexão, né? Tem muitas pesquisas que já compreendem que o coração não é apenas um órgão biológico, e sim um órgão sensorial, e o coração tem inúmeras células semelhantes às células cerebrais, né? Tem células que recebem impulsos e que emitem impulsos também. Então existe uma troca de duas mãos entre as informações que passam entre o coração e o cérebro. O coração é completamente elétrico, né? Ele é completamente vibracional. Então todo esse movimento que ele faz e toda essa sensação que ele gera acontece primeiro no nosso campo energético. E a gente se conecta, a gente troca essa energia com o universo, a gente troca essa energia com o próximo, a gente troca essa energia com a natureza, a gente troca essa energia com a vida. A gente simplesmente tem uma troca, um canal aberto. E quanto mais a gente foca a nossa consciência no coração, mais a gente consegue encontrar coerência entre a mente e o coração. Quando a gente foca a consciência apenas no cérebro, na mente racional, a gente alimenta demais a razão, ela eclipsa o coração e a gente perde essa conexão de duas mãos. A gente acaba mandando mais mensagens de cima para baixo. E isso faz com que a gente se desconecte e entre num estado de falta de coerência. Então a gente pensa uma coisa e sente outra coisa. E aí pronto, é o que a gente vê hoje, uma sociedade completamente perdida, uma sociedade completamente enlouquecida e de repente o mundo faz uma pausa. Vem aí um coronavírus para pausar todo mundo dentro de casa, de repente para a gente começar a sentir, né, a solidariedade que a gente tanto vem falando, da importância da solidariedade nesse momento, a importância de entender como é que você pode fazer a sua vida ser diferente daqui para frente, a importância de planejar um futuro mais sustentável, um futuro mais saudável, um futuro mais coerente mesmo. Essa importância precisava de uma pausa para conseguir ser sentida, porque a gente ouvia isso mentalmente, todos nós sabíamos, a sociedade vinha trazendo o ritmo para todos nós, não era saudável, todos nós sabíamos que a forma como a gente estava poluindo o planeta não era saudável, mas a gente sabia que não dava certo e a gente alimentava um sistema. Então essa incoerência nos desconecta do nosso coração espiritual. Quando a gente percebe o coração num primeiro momento e depois a gente raciocina, depois a gente codifica, a gente entra nesse estado de coerência e através do estado de coerência sumiu. Deixa eu ver se volta. Voltou? Deixa eu ver. Pausando. Deixa eu ver, eu consigo ler os comentários. Ai, sorry, gente, desculpa. Voltou. Me disseram que voltou. Espero que tenha voltado. Desculpa a conexão. Então eu estava contando que o estado de coerência entre o que você sente e o que você pensa, especialmente, é o que te conecta com o seu coração espiritual. Nada mais é do que a coerência. A coerência abre um canal, é como um alinhamento, né? Se a gente trabalhar através dos chakras, a gente vai fazer um alinhamento de chakras e a gente vai entender que em cada plano da consciência a gente precisa estar numa coerência com os outros planos para que esse equilíbrio aconteça e a gente tenha um canal energético aberto
no eixo da coluna, né? Na última live eu falei sobre a expansão do campo energético, então eu falei bastante sobre os chakras e como expandir. Quem não viu, eu vou dar uma recapitulada bem rápida. Nós temos 7 chakras principais no eixo da coluna e esses chakras, eles precisam girar e se expandir, que são os centros de força que emanam a nossa energia do nosso corpo para o nosso campo magnético mesmo. E esses chakras, quando eles estão em coerência, quando eles vibram e emanam essa energia de numa frequência coerente, eles abrem um canal central no eixo da coluna que nos conecta com o chakra coronário e o chakra básico. O chakra básico nos conecta com o planeta Terra e o chakra coronário nos conecta com o divino, com a nossa centelha divina. E o coração é o chakra central, né? É o que conecta o nosso eu com a nossa espiritualidade. Então é através do coração que a gente faz a passagem para um chakra acima, para um chakra que já faz parte de uma tríade superior. Se o coração não estiver em coerência com a mente, essa vibração do coração fica bagunçada, ela fica desordenada e essa mensagem não flui da mesma forma. E quando você encontra o estado de coerência do coração, você tem clareza mental, você tem intuição clara. A intuição vem do coração, o contato com a alma vem do coração, né? Então, quando você entra nesse estado de coerência, naturalmente você tem insights, você percebe, você tem empatia com o próximo. A empatia é simplesmente você perceber o campo magnético do outro. A empatia não é necessariamente você compreender o que o outro pensa, o que o outro sente, ou falar como o outro fala. Isso são técnicas que até podem funcionar, mas a verdadeira empatia, a verdadeira moral, vem do coração, né? A gente pode ver diversos casos de pessoas que foram criadas em ambientes terríveis, imorais, e elas, quando adultas, têm uma moral mais forte do que nunca, porque isso vem do coração. O cérebro não tem esse filtro. O cérebro é uma máquina que você pode programar e fazer o que você quer. O coração, ele tem uma moralidade natural, ele tem uma empatia natural, né? É por isso que o amor vem do coração. A gente fala do coração porque é através dessa empatia que a gente consegue se relacionar com o outro. Então, esse relacionamento com o outro é o que faz com que a gente conecte com esse campo magnético do outro. E essa conexão com os campos magnéticos nos permite conectar com qualquer campo magnético. Então, a gente se conecta com o campo magnético da Terra, a gente se conecta com o campo magnético de uma rocha, de uma planta, de um outro planeta. Então, toda a natureza, onde há vida na natureza, a vibração, a prana, a energia biológica. E aonde há essa energia biológica, há a possibilidade da conexão da gente com essa outra energia. E essa conexão acontece justamente através do coração, através desse chakra cardíaco e através desse campo eletromagnético. Então, quando você acha que você poderia entrar em contato com o seu coração e não consegue, o que você pode fazer para se conectar é parar por 1 minuto, fechar os seus olhos, começar a fazer uma inspiração profunda, observando o ar entrando dentro dos seus pulmões, inspirando e expirando, sentindo o massageamento do ar nos pulmões, sentindo todo o oxigênio sendo absorvido pelos seus pulmões. Então, fazer essa pausa e focar a sua consciência no ato respiratório é o primeiro passo para você entrar em contato com você. Depois, você pode focar a sua consciência nos seus batimentos cardíacos. Então, quando você procurar escutar com seu ouvido interno como o seu coração está pulsando, você já inverte a prioridade da sua consciência, do cérebro para o coração. E aí você já começa a entrar num estado de coerência. Porque quando você canaliza, quando você foca a consciência no coração,
você altera esse campo eletromagnético. Então, se você não percebe, o seu coração pode estar completamente desordenado, emitindo frequências totalmente desordenadas. Quando você começa a perceber, naturalmente, esse campo começa a entrar no estado de coerência, começa a mudar de frequência pelo simples ato da sua atenção estar ali. Porque há a coerência, você faz a conexão, você liga a ponte do cérebro, das ondas cerebrais, do campo eletromagnético do cérebro com o campo eletromagnético do coração. E no momento que essa ponte acontece, você abriu esse canal da onde flui toda a sua energia que você recebe e que você emana. Você recebe pelo centro da cabeça, pelo topo, e você emana por todos os seus 7 chakras principais, e pelo chakra básico você se conecta com a terra, enraiza. Mas todo esse processo tem como prioridade a coerência da mente e do coração para permitir que todos esses campos se abram. E no momento que esses campos se abrem, você naturalmente percebe, você naturalmente sente. Não tem um esforço. O único esforço que a gente precisa fazer é de se lembrar de voltar à coerência. E essa coerência, ela se manifesta também na necessidade de você observar os seus atos, observar os seus desejos, observar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então, tudo aquilo que você pensa tem que estar em coerência com aquilo que você sente. E para perceber o que você sente, é fazer essa pausa. O mundo está fazendo uma pausa hoje. E a gente, individualmente, cada um de nós pode fazer a mesma pausa, escutando o nosso coração, escutando os nossos batimentos cardíacos, percebendo a nossa respiração. E a gente pode visualizar o nosso coração, a gente pode enxergar o nosso coração com os nossos olhos internos também, né? Então, se você fechar os olhos e focar a sua consciência dentro de você, você pode visualizar aquele órgão bombando sangue, aquele som e aquele ritmo. Você começa a ouvir, você começa a perceber e você começa a perceber o sangue circulando no seu corpo. A partir desse momento você começa a perceber a função desse sangue, de oxigenar todas as suas células e de manter todo o seu organismo saudável, vivo, né? Quando você começa a perceber de dentro para fora, você naturalmente equalizou essa vibração, você naturalmente expandiu esse campo magnético do coração. Então, toda vez que você equaliza, o seu campo se expande e cria um potencial muito maior de acesso a comunicações com outros campos magnéticos. O acesso e a interação é cada vez mais intenso quanto mais coerente você estiver, porque a sua coerência expande e a sua incoerência trava, né? Então a gente volta um pouco no assunto da expansão do campo energético. Quanto mais expandido é o seu campo energético, mais você se conecta com dimensões mais sutis, inclusive, de espiritualidade. E quanto mais retraído ou incoerente ou confuso é o seu campo energético, você se conecta com frequências mais densas, mais confusas, mais retraídas, mais terrenas, mais próximas da gente. Então, a coerência entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz expande a sua percepção através do seu coração, porque você entrou num estado de coerência. Quando você expandiu essa percepção, você entrou em contato com o seu coração espiritual. E esse coração espiritual é simplesmente você surfar nessas ondas desse campo eletromagnético e se conectar com outras frequências interessantes. E quanto mais você eleva, quanto mais coerente você é com seus valores, com seus pensamentos, com as suas emoções,
com as suas memórias, quanto mais coerente internamente você é, mais você expande, mais você eleva o seu campo eletromagnético, que vem através do seu coração espiritual. E quanto mais você eleva esse campo eletromagnético, mais você se conecta com dimensões mais limpas, vamos assim dizer, energeticamente, né? Então são estações de rádio também. A gente pode se conectar com estações AM ou FM, né? A gente tem diferentes estações, algumas mais sintonizadas, outras menos. Quando a gente entra no estado de coerência, a gente se sintoniza com a melhor qualidade de som, com a melhor frequência de música, com a mais elevada frequência, com o som mais puro e limpo, né? Eu acho que a analogia do rádio fica fácil de ser compreendida, porque você tem desde um som vagabundo que toca e atormenta o seu ouvido, até uma música clássica super elaborada e maravilhosa que te eleva a alma. Então essa frequência, esse espectro, essa diferença é o que acontece com a nossa energia, com o nosso coração espiritual também. Quando a gente está alinhado, quando a gente está em contato, basta o desejo de estar em contato, as transformações não são difíceis. Então quando a gente está em contato, a gente começa a conectar com a mais bela música clássica, energeticamente falando, no universo. E essa sintonia nos leva a um estado de sincronicidade. Então, quanto mais coerente você está, mais sincronicidades acontecem na sua vida, porque você entra em contato com esses campos e você atrai para você esses estados de sincronicidade. Se você entra em contato com o inconsciente coletivo, que também tem uma variação de frequência muito grande. Então você entra numa estação de rádio culta do consciente coletivo, vamos assim dizer, ao invés de entrar numa estação de rádio vagabunda, vamos assim dizer. Então o inconsciente coletivo é um campo eletromagnético que é a somatória dos nossos campos eletromagnéticos. E essa vibração existe e ela está entre nós, né? Então, quando a gente expande a nossa consciência para essa percepção do coração espiritual, a gente escolhe que frequência e que informação a gente quer trazer desse inconsciente coletivo. A gente escolhe se a gente vai trazer lixo ou se a gente vai trazer energias e informações que trazem uma troca construtiva para a nossa vida. Então, é uma escolha de buscar a coerência. Então, o coração espiritual, ele é simplesmente a coerência interna entre valores, pensamentos, emoções e ações. E não adianta a gente achar que deixar emoções guardadas no inconsciente, deixar emoções guardadas no fundo do baú ali dentro do coração, achar que esqueceu. A gente tem mecanismos de defesa para achar que a gente está limpo com as nossas energias. Mas os mecanismos de defesa funcionam só para a nossa mente consciente, que pensa que está tudo certo, que a gente colocou na caixinha e que a gente continua vivendo a nossa vida. Porém, não funcionam para o campo vibracional, porque a emoção ainda está ali. Então, uma outra grande dica que eu dou é transformar as emoções negativas em positivas. Porque daí você, de fato, tem um campo eletromagnético através do seu coração coerente. Aquilo que você sente, você consegue lidar. Então não dá pra gente guardar os sentimentos que a gente não conseguiu lidar e deixar eles ali, porque eles vão continuar vibrando. Então o grande segredo aí é o esforço do autoconhecimento e entender que toda emoção é possível de ser transformada. É muito possível. A gente entra em contato com uma emoção difícil, negativa que a gente teve e a gente pode olhar num outro momento, porque no momento em que a gente vive, o nosso ego, né? Nós temos ego e não tem como abrir mão do ego, ele faz parte da gente, a gente transcende ele, tenta transcendê-lo, né? Para ter uma consciência mais ampliada, mas sem o ego a gente não teria uma identidade, né? Então, quando a gente tem um sofrimento, no momento desse sofrimento, o ego, ele obviamente sofre, ele sente, então a gente não tem como evitar, a gente tem que aceitar o sentimento negativo. Ele é natural, ele tem que vir, não pode ser reprimido, mas ao mesmo tempo que ele tem que vir, ele tem que ir.
Então é deixar vir e deixar ir os sentimentos negativos, as emoções negativas. Elas acontecem, elas são parte de uma vivência nossa que se a gente não tiver inteiro, a gente não vai permitir esse sentimento, né? Não adianta a gente bloquear e achar que controlando as emoções, isso não vai nos acontecer. Muito pelo contrário, a gente tem que aceitar as emoções negativas para poder compreender. É como o medo, por exemplo. O medo é saudável porque ele nos mostra que a gente tem que tomar cuidado. Ele nos mostra o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Ele começa a ser negativo quando a gente não consegue sair dele, quando ele começa a tomar conta da gente. Porém, se a gente percebe o medo, a gente entra em um estado de coerência entre o que a gente sentiu e o que a gente pensa e o que a gente faz, esse medo deixa de existir porque a gente passa a tomar atitudes coerentes para proteger contra aquela situação que nos traz medo. Então, quando você entra em coerência entre pensamentos, emoções e sentimentos, as emoções negativas, elas se desfazem. Elas permanecem quando a gente está incoerente, quando a gente tem uma emoção fortemente negativa, ou a gente nega essa emoção, ou a gente, ou a gente nega, ou a gente bloqueia, ou a gente reprime, ou a gente guarda ela mal resolvida. Aí ela fica martelando energeticamente, contaminando esse campo vibratório do nosso coração espiritual. E isso vai fazer com que a gente se conecte com frequências contaminadas também, energeticamente falando. Agora, quando a gente entra em contato com as emoções negativas e busca um pensamento e uma ação coerente com aquela emoção, com o foco de transformá-la, obviamente, porque ninguém quer ficar com as emoções negativas. Então, quando você se torna proativo, você naturalmente transforma uma emoção negativa em positiva. Quando você está passivo ou quando você está negando uma situação, você pode achar aparentemente na sua mente consciente que está tudo sob controle, mas energeticamente a vibração, o campo eletromagnético do seu coração espiritual está mandando a verdade. A energia não muda de frequência se não há coerência, né? Então, a energia que você está emanando está conectando com canais energéticos da mesma frequência daquele sentimento que você está querendo negar. Ou da mesma frequência daquela história que você contou para você mesmo, tentando enganar, tentando justificar alguma ação que você deixou de tomar. Então, a passividade ou a negação são os nossos maiores inimigos para entrar no estado de coerência. E toda vez que a gente entra no estado de proatividade, quando a gente busca encontrar uma ação coerente com o que a gente sente e com o que a gente pensa, quando a gente busca alinhar pensamento e sentimento, mas começando pelo sentimento, porque o processo é esse, primeiro o coração sente através do campo eletromagnético, depois ele manda essa mensagem para o cérebro. E depois o cérebro codifica isso como uma emoção e você processa essa emoção. Porém, o sentimento acontece através da janela da alma, que é o coração espiritual. Então, quando você capta aquela informação através daquele campo eletromagnético, você processa aquela informação através da sua mente consciente, você entra em contato com a sua parte inconsciente que gostaria de omitir, que gostaria de guardar, que gostaria de ficar passiva, que gostaria de não entrar em contato com aquilo, e você se provoca a não se permitir entrar numa passividade, numa negação ou num condicionamento. Você, com uma atitude proativa, você busca uma ação que seja coerente e que seja possível de dissolver aquela emoção negativa. Você busca uma forma de entrar em estado de coerência entre o que você sentiu, o que você pensou e o que você faz. Então, a ação é aquilo que faz com que a gente transforme as nossas emoções. Não há transformação de emoção sem uma ação. Essa ação pode até ser uma meditação,
mas existe uma ação na meditação, né? Existe um foco muito grande, existe uma intenção de fazer uma meditação, né? Meditação não é deitar para dormir, meditação é uma ação. Então, a passividade faz com que a gente mantenha o estado de incoerência, mantenha emoções negativas dentro da gente, e a proatividade faz com que a gente transforme essas emoções. E quando a gente transforma, a gente entra no estado de coerência. Então, toda atitude que te traz plenitude no coração, toda atitude que enche o seu peito, essa encher o peito, essa plenitude do coração, essa leveza, essa alegria que a gente sente, nada mais é do que essa expansão do campo magnético, do campo eletromagnético. Então, toda ação que você faz, que está alinhada com seus valores, com seus princípios, com uma filosofia que faça sentido para você. Tudo que tem filosofia, tudo que tem valores que são seus e que não são valores recebidos de uma sociedade, ou de família, ou de cultura, ou de país, ou de governo, não importa. Aqueles valores seus, genuínos. Se você tem atitudes coerentes com os seus valores, você naturalmente entra num estado de proatividade. E esse estado transforma todas as emoções negativas que você tem e vai ter. Nós vamos continuar tendo emoções negativas diariamente, mas a gente faz esse exercício de buscar a coerência e transformar. E através dessa transformação a gente consegue expandir o nosso campo eletromagnético do coração. A gente encontra o estado de coerência que alinha todos os nossos chakras, que amplia o nosso canal de conexão com o divino, de conexão com nós mesmos, e através daí você está em contato com o seu coração espiritual. Então, o coração espiritual nada mais é do que estar presente no aqui e agora, estar coerente entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz. E fazer um trabalho diário de transformar emoções negativas em positivas, de entrar em contato com as suas emoções, deixar que o seu coração vivencie essas emoções, porque se você reprimir, elas criam força e crescem cada vez mais dentro de você. Então, aceitar essas emoções, aceitar as suas frustrações, aceitar as suas fraquezas, os seus medos, aceitar que existem condicionamentos que vêm de fora e que não são seus. Quando você percebe isso, você começa a pensar, ok, como farei? Como farei? O passo a passo. Primeiro, ouço meu coração através dos meus sentidos. Me permito voltar a sentir. Me permito esvaziar a mente e sentir a sensação do meu corpo físico. A gente começa esse sentimento através do corpo físico mesmo. Você pode se permitir ouvir as batidas do seu coração, se permitir perceber o sangue circulando no seu corpo, se permitir ouvir a sua respiração, sentir o oxigênio sendo distribuído por todo o seu corpo. Então, num primeiro momento, você torna um ato inconsciente e involuntário, inconsciente e voluntário. Então, você começa a perceber e até abaixar o ritmo das batidas do seu coração. Você pode conscientemente alterar um ato involuntário da vida. Esse ato de conscientemente fazer essa alteração diminui a barreira entre o seu consciente e o seu inconsciente. Então diminui a dualidade. Quando você diminui essa barreira num ato involuntário, fica muito mais fácil você diminuir a barreira entre as emoções negativas e positivas, entre aquilo que você negou e colocou na sua caixinha de Pandora, entre aquilo que você tem medo de encarar ou acha que esqueceu, mas é apenas um mecanismo de defesa para se proteger. Então, toda vez que a sua proatividade leva a sua consciência a mudar de direção, a sair de um ato involuntário ou condicionado e entrar num ato voluntário, mesmo em algo que seria absolutamente natural na sua biologia de acontecer, toda vez que você controla de alguma forma a direção da sua consciência dentro do seu próprio corpo, você está diminuindo essa barreira entre consciente e inconsciente.
E quando você diminui essa barreira, você percebe um universo de coisas incoerentes que estão guardadas no seu inconsciente. Você percebe condicionamentos, você percebe emoções negativas que foram difíceis de digerir, que ficam ali guardadas. E essa percepção é como uma caixinha que você vai abrindo e ela vai transbordando. E conforme ela vai transbordando, você vai aceitando tudo aquilo. Quanto mais você aceita tudo que estava escondido no seu inconsciente, mais você digere isso. E quando você digere, você entra no estado de coerência, porque você altera a vibração do seu campo eletromagnético e você entra em contato com o seu coração espiritual. Então, digerir aquilo que estava guardado, entrar em contato com aquilo que estava negado, entrar em contato com aquilo que é difícil de codificar, difícil de trazer para a razão. Quanto mais a gente faz esse exercício, sempre seguindo a ordem, sentir no coração, depois processar e depois agir. Então a ordem tem que ser essa. E nós aprendemos, nós fomos condicionados a pensar e agir e deixar o coração para outro momento. Então esse é o grande erro da humanidade atualmente, né? Mentes brilhantes com corações quebrados, né? Esse é o maior perigo para uma sociedade, né? Pessoas com capacidade, com o cérebro como uma máquina, o cérebro é como um computador, você programa e ele faz, mas ele não tem a moral do coração, ele não tem a empatia, ele não tem o sentir que o coração tem. E a sociedade, a humanidade está precisando resgatar esse sentir, está precisando resgatar esses valores morais, está precisando resgatar a coerência entre o mundo que nós vivemos hoje, o mundo que nós queremos viver no futuro, o mundo que nós queremos que os nossos descendentes possam viver. Cadê a coerência entre a forma como eu estou vivendo hoje e o mundo que eu quero e que eu gostaria de deixar para os meus descendentes? Cadê essa coerência? Nós não estamos vivendo em coerência. Então, essa pausa, esse momento que a gente está vivendo e esse momento tecnológico com tantas lives, com tanta gente trazendo coisa bacana, essa troca de informações tem que ser de coração para coração. Está todo mundo fazendo isso de coração, está todo mundo dando o seu melhor, de que forma que eu posso contribuir, de que forma que eu posso abrir o meu conhecimento para mais alguém, de que forma que eu posso ouvir uma outra perspectiva diferente da minha, de que forma que eu posso ter uma experiência diferente desse momento e de que forma que eu posso ajudar pessoas que estão com uma experiência difícil nesse momento. Então, tudo isso é o coração, tudo isso é a troca empática. A solidariedade vem dessa troca através da empatia, através do coração espiritual. Então a gente está vivendo um grande exercício de empatia, um grande exercício de solidariedade, um grande exercício de abertura do coração espiritual, para que a humanidade possa entrar numa segunda etapa, segunda eu digo da nossa geração, né? Numa outra etapa de consciência, numa outra escala, numa outra vibração, literalmente, porque a gente tem que mudar para poder viver em harmonia com esse planeta. E a mudança vem através dessa espiritualidade, vem através dessa elevação da nossa frequência, vem através dessa consciência nova que os milênios já estão trazendo e que as próximas gerações trarão cada vez mais claras, uma consciência aquariana mesmo, né? Uma consciência de que não existe separação, uma consciência de que não existe distância, e é isso que desde o início da internet a gente vem vivenciando, mas parece que a gente estava usando isso de forma incoerente, a gente estava usando sem entender o propósito maior que poderia estar por trás dessa tecnologia que a gente tem desenvolvido. Então a tecnologia vai aumentar, mas os valores, a coerência precisam também se elevar para que essa tecnologia seja usada de uma forma proativa, né? E em prol da humanidade, não apenas em prol do seu próprio negócio, ou em prol do seu próprio interesse, como a gente vinha vivendo. Né? Todos nós, eu digo a humanidade, né? O foco era no minuto seguinte, no aqui, no que eu quero para mim, e não o foco em entender como a gente poderia encontrar um estado de equilíbrio e de coerência
com o mundo em que a gente vive, né? Então, vem uma era aí pela frente muito mais coerente e nós somos a geração que estamos nessa transição e a gente precisa aprender a encontrar essa coerência. E a gente vai aprender a encontrar essa coerência através do nosso coração espiritual e através da nossa percepção desse campo magnético, é através da nossa consciência que os campos magnéticos interagem entre si, independente do que você quer dizer, independente das suas palavras, independente do que você acredita que você está dizendo, o que vale é o que você está vibrando. E essa vibração é o que acontece no futuro. No futuro as pessoas se conectam por propósito, as pessoas se conectam por vibração, as pessoas se conectam por coerência, né? Então essa coerência, ela só acontece quando o seu campo eletromagnético do seu coração espiritual está expandido. E para você expandir esse campo, você precisa alinhar pensamento, sentimento e agir de forma proativa constantemente para transformar sentimentos negativos em positivos, para eliminar venenos energéticos que a gente guarda com a gente, né? Porque se a gente não transforma, a gente continua vibrando aquele padrão, né? Então, quando a gente transforma, a gente pode expandir e a gente pode se conectar por propósito pelo campo eletromagnético, entendendo o outro e buscando se conectar com pessoas e com situações e com instituições e com frequências alinhadas com o nosso propósito. E o objetivo da gente poder se conectar é que não existe mais uma hierarquia, existe uma liberdade, um livre-arbítrio para a gente poder buscar o que é coerente para a gente. Quando a gente vive numa instituição hierárquica, nós não estamos em coerência com o nosso coração. Nós entramos num condicionamento e num treinamento mesmo, nós somos doutrinados a acreditar em algo. E o futuro traz uma liberdade de pensamento, a era de Aquário traz uma liberdade de pensamento, de atuação e de comunicação, que ninguém mais ficará preso numa instituição que não faz com que você se sinta coerente com ela. Se você não está coerente com essa instituição, você muda de instituição, você fica sem instituição nenhuma para você seguir, ou você cria uma nova, ou você se conecta com pessoas livres como você, ou você busca grupos afins que têm uma relação mais natural, mais horizontal e menos vertical. E essa relação horizontal, ela só acontece pela coerência, e a coerência nada mais é do que essa interação dos campos magnéticos, que é o seu coração espiritual. Então, a importância da gente entrar em contato com o nosso coração espiritual nesse momento é especialmente navegar bem nas próximas décadas, é especialmente poder preparar as gerações que estão chegando de uma forma consciente, de uma forma alinhada com os valores deles e ensiná-los que ter coragem e ser proativo para agir de acordo com os seus sentimentos e pensar para entender os seus sentimentos, respeitando primeiro as sensações e depois o processamento mental, e ter atitudes que realmente sejam coerentes com as sensações que vieram em primeira instância. Aí você entra num estado de proatividade, de coerência e de expansão do seu campo eletromagnético, do seu chakra cardíaco, do seu coração espiritual. Então, é muito, muito importante que a gente possa, nesse momento, se unir, conversar sobre isso, simplificar esse processo, né? Porque o que é o coração espiritual? Não é nada mais do que ser coerente com seus valores, ser coerente com seus sentimentos, ser coerente nas suas ações e ser proativo, fazer tudo o que for necessário para não ficar com energias que vibram na contramão dentro de você, né? Você se polui
achando que está enganando alguém, mas você está enganando a você mesmo. Então, o estado de coerência é não permitir esses mecanismos de defesa, não permitir se enganar, porque a gente sabe agora que isso não funciona, né? No passado, isso funcionou de alguma forma, porque todo mundo viveu assim. No futuro, ninguém vai viver assim. As pessoas vão buscar aquilo que faz sentido para elas, porque é tanta informação, é tanta tecnologia, é um mundo inteiro nas nossas mãos, que se a gente não buscar aquilo que faz sentido, a gente não dá conta de processar tudo que a gente se depara. E para a gente se deparar com o excesso de informações que a gente recebe hoje em dia e conseguir filtrar o que nos é interessante e o que não é inviável para a nossa capacidade mental, né? A gente precisaria de um cérebro um pouco maior para dar conta de como o mundo está se tornando, né? Então a gente vai precisar desse contato com o coração para sobreviver com saúde mental, para sobreviver com propósito, com conexão, com alinhamento. E assim a gente vai com sincronicidade encontrar situações, informações e pessoas que nos fazem sentido, porque a sincronicidade acontece através dessa conexão dos campos magnéticos, através do coração espiritual. Então, numa era onde tudo é possível, numa era de liberdade, numa era de excesso de informação, numa era de total comunicação e que o mundo inteiro está aqui na palma da nossa mão, num minuto, no mesmo segundo, eu estou falando aqui com o Brasil, eu posso estar falando no mesmo tempo com o Japão, com os Estados Unidos, com a Europa. Então, numa era onde tudo acontece ao mesmo tempo, enquanto eu estou falando, quantas milhares de pessoas estão falando na internet, como é que a gente escolhe? Quem está aqui me ouvindo hoje? Quem entrou aqui para ouvir sobre o coração espiritual? Por que a gente está se conectando? Por que você veio ouvir esse assunto? Não é mais pela sua mente, porque você marcou só no seu calendário que hoje ia ter essa live. Mas quantas pessoas não entraram por coincidência, simplesmente abriram o Instagram e perceberam aqui uma mensagem que fazia sentido? Isso é a sincronicidade. Isso é o campo eletromagnético atuando e fazendo com que você se sintonize com o assunto que você estava precisando ouvir, com o assunto que é ressonante com a sua própria vibração. E essa ressonância é o que faz com que você possa sobreviver numa era de aquário, numa era digital, com saúde mental, porque você começa a navegar através dessa ressonância, você começa a navegar através de uma frequência energética que te leva sincronicamente para os caminhos que você precisa ir, para as informações que você precisa pegar. Caso contrário, você vai ter crise de ansiedade, crise de depressão, crise disso e crise daquilo, porque você simplesmente não consegue acompanhar, né? Todos nós estamos vivendo de alguma forma essas oscilações. A gente sente dias que a gente quer dar conta de toda a informação, que a nossa mente quer controlar todo o processo, e tem dias que a gente se desconecta e de repente chega só uma informação até a gente e é aquela que a gente precisava, e é aquela que faz sentido, que toca o nosso coração. Então, o futuro é isso, é a gente conseguir pausar, entrar nesse estado de coerência para receber a informação que faz sentido, que toca o nosso coração. E quando toca o nosso coração, a gente vai processar depois com a nossa mente e a gente vai buscar ações coerentes com essa sensação que veio através do campo eletromagnético, que veio através do coração. Aí a gente toma uma atitude proativa, primeiro com nós, consigo mesmo e depois com os outros, depois para o coletivo. Então, primeiro eu sou coerente internamente e depois eu vou ser coerente com aquele que eu me relaciono e depois eu vou ser coerente pensando num propósito maior para o nosso planeta e depois talvez maior ainda, pensando no nosso sistema solar, quem sabe. Mas a coerência é o que alimenta o campo eletromagnético do seu coração espiritual. E é só através dessa coerência que a gente vai conseguir viver bem daqui para frente. Então, quanto mais você se exercitar nessa coerência, quanto mais você fizer esse trabalho diário de limpeza e transformação de emoções e memórias que possam estar contaminando o seu campo eletromagnético,
E quanto mais você se permitir sentir, pensar e agir numa linha lógica de coerência, mais você vai entrar em contato com pessoas e situações que fazem sentido para sua alma, que fazem sentido para um propósito coletivo também. Então é sobre isso que eu queria falar hoje. O coração espiritual é um verdadeiro estado de coerência entre sentimentos, pensamentos e ações. E esse estado de coerência só acontece quando a gente respeita essa ordem. Primeiro a gente sente, depois a gente pensa e processa. E depois a gente busca agir de forma coerente com o primeiro sentimento que a gente teve. E não com a segunda, não só com a mente. Porque a mente ela se engana, ela tem mecanismos como eu acabei de falar. Mas os sentimentos, o coração não se engana. Então, quando a gente entender que o coração é um órgão de percepção, a humanidade passa para um outro estágio. E a gente precisa treinar as pessoas a voltarem a acreditar e a voltarem a perceber o seu coração e os seus campos magnéticos. Esse é o próximo estágio da educação. A educação hoje, a informação você tem acesso, mas é mais do que informação. A gente precisa treinar e descondicionar a nossa mente. É para isso que a gente faz meditação, é para isso que tantas pessoas estão buscando espiritualidade, tantas pessoas estão buscando práticas de yoga, diferentes de religiões dogmáticas, né? Sem dogmas e sim com experiências que venham de dentro para fora para gerar esse estado de coerência. Então, sejam coerentes, expandam o campo eletromagnético do coração espiritual de vocês para viver bem e para fazer o bem. É isso. A gente tem que encerrar porque faltam 2 minutinhos, senão cortam, né? O Instagram corta a gente. Eu vou salvar essa live. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu queria agradecer o Iguatemi. Eu gostaria que vocês ficassem atentos todos na programação do Iguatemi. O Iguatemi com você tem programação para toda a família, em diferentes horários. Aproveitem, fiquem de olho que tem muita coisa boa. E fiquem de olho através dos olhos do coração, através das sincronicidades. Com certeza vocês estarão na programação certa, no momento certo. E essa confiança faz toda a diferença. Se permitam sentir e fluir em sincronicidade através do coração espiritual. Muito obrigada.